Olá, aluno do curso de Psicoterapia Cristã Aplicada à Teologia. Mais uma vez, nós estamos aqui para a terceira aula do nosso módulo, o módulo em que estamos estudando a respeito dos conceitos e definições da terapia familiar. Nós já temos falado algumas coisas a respeito da terapia familiar e hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto bastante pertinente ao nosso curso. E falando de terapia familiar, nós vamos falar desta vez a respeito da terapia familiar sistêmica. O que é a terapia familiar sistêmica? É o que nós vamos ver agora. O termo sistêmico vem da palavra sistema. E sistema é o conjunto de elementos. Então, vimos que a terapia familiar envolve um sistema de indivíduos. Para a terapia familiar, a família é um sistema equilibrado. E o que mantém o equilíbrio são as regras de funcionamento dentro dos relacionamentos. Então, as relações interpessoais dentro da família, que trazem o equilíbrio familiar. E quando ocorre este desequilíbrio, torna-se necessário a ajuda de um terapeuta para se chegar aos esclarecimentos, para voltar novamente ao equilíbrio saudável dentro da família. Pois bem, eu vou voltar aqui um pouquinho para que você entenda um pouco melhor isso aqui. Para a terapia familiar, nós estamos falando de terapia familiar, não estamos falando agora de terapia individual. Para a terapia familiar, a família é um sistema equilibrado e o que mantém o equilíbrio são as regras do funcionamento dos relacionamentos dos indivíduos que compõem a família. Ou seja, o alvo da terapia familiar são as regras de funcionamento do sistema familiar. Se esse sistema não está em equilíbrio, é necessária a mudança de regras, alterações que necessitarão acontecer por meio de uma reorganização da comunicação entre os membros da família. Muito importante isso daqui. Durante o processo terapêutico, com o auxílio do terapeuta, todos os envolvidos revisitam acordos, crenças e dinâmicas, sempre tratando todos os membros, ou seja, tratando o sistema como um todo. Agora, você sabe qual é a diferença entre terapia familiar e terapia familiar psicanalítica? Qual a diferença entre terapia familiar psicanalítica e terapia familiar sistêmica? Vamos lá. A psicanálise, por meio de suas abordagens, está preocupada com os elementos que estão causando uma determinada crise familiar. Então a psicanálise ela vai focar nos elementos que estão causando uma determinada crise familiar. Guarda bem isso. E que essa crise, esses elementos que estão causando essa crise, estão retidos no inconsciente dos indivíduos. Então a terapia psicanalítica ela vai focar nisto, em tratar as questões dos conflitos, baseando-se nas questões que estão retidas no inconsciente do indivíduo. Pois bem, agora, a terapia familiar psicanalítica vai fazer uma investigação do inconsciente dentro das situações nas quais os indivíduos estão implicados. E ela vai fornecer subsídios para a compreensão dos conflitos, esses conflitos que são internos, cuja contribuição está na construção de resoluções dos impasses decorrentes da crise familiar. Bom, e agora, a terapia familiar sistêmica. A terapia familiar sistêmica
enquanto a psicanalítica está voltada para as questões do inconsciente, né, o que está acontecendo nas crises, o que está determinando que aquela crise familiar esteja ocorrendo, a terapia familiar sistêmica está voltada para os problemas da dinâmica dos relacionamentos. O campo de ação está ligado à aplicabilidade das regras de comunicação. Sabe? Quando as pessoas não falam a mesma língua e é necessário chegar a um consenso comum para que haja uma comunicação perfeita, e isso fazendo com que haja um equilíbrio nos elementos, né, que compõem esse sistema familiar. Qual está sendo a forma da comunicação entre todos? A dinâmica dessa comunicação, a compreensão dos conflitos e a interatividade equilibrada entre todos os membros da família. No entanto, cabe ao terapeuta fazer o uso das suas terapias, desenvolvendo diferentes enfoques para alcançar resultados mais positivos e efetivos para a família. Está vendo aí a importância do psicoterapeuta saber ter conhecimento das técnicas e abordagens a ser aplicadas. Saber onde estão os focos. Vão ocorrer momentos em que o terapeuta necessitará aplicar abordagens específicas, como por exemplo aqui a psicanalítica, quando ele observa que os conflitos que estão acontecendo são decorrentes de situações passadas, que estão no inconsciente dos indivíduos, ou seja, dos elementos que compõem essa família. Daí a necessidade de aplicar as técnicas terapêuticas psicanalíticas. Está certo? Mas quando ele percebe que o problema está na comunicação, na interatividade, na integralização das pessoas dentro do contexto familiar, aí é necessário aplicar a terapia familiar sistêmica. Ou seja, não vai tratar um indivíduo, e sim todos os componentes dentro daquele contexto específico. Pois bem, como já vimos na aula passada, a terapia familiar sistêmica nasceu na metade do século XX, com o grupo de pesquisa Palo Alto. Lembra que nós falamos a respeito desse grupo? Esse grupo que surgiu lá nos Estados Unidos, através do antropólogo Gregory Bateson. Esse grupo dedicou-se a compreender a participação da família na pesquisa da esquizofrenia. Tá? Então, o Gregory Bateson, ele percebeu que os tratamentos que eram dedicados às pessoas com problema de esquizofrenia, que esses indivíduos que tinham problemas de esquizofrenia, eles começaram a perceber e a identificar as ações, os acontecimentos, por meio de estudos e análises desses pacientes com esse transtorno chamado esquizofrenia, numa comunicação disfuncional entre os membros da família. Ou seja, a família se preocupava com aquele determinado indivíduo, porém percebeu-se que havia necessidade de um envolvimento da família para que houvesse o sucesso no tratamento daquele determinado paciente com a esquizofrenia. Mais tarde surgiu a terapia familiar estratégica e estrutural, que tomaram como base os conhecimentos do grupo Palo Alto em suas teorias de desenvolvimento, onde a família passou a ser vista como um todo. O que ocorreu aqui? A terapia familiar, ela também recebeu grandes contribuições do construtivismo, alterando a postura do terapeuta no contexto terapêutico ou no setting terapêutico, e a integração da família sendo um único sistema. Interessante aqui, viu? Além da importância da psicoterapia conjugal e familiar, a aplicabilidade da terapia familiar
no caso aqui estou falando da terapia familiar sistêmica, em suas abordagens vêm sendo utilizadas em pesquisas sobre violência intrafamiliar. Eu vou repetir novamente aqui para que você entenda. Além da importância da psicoterapia conjugal e familiar, a aplicabilidade da terapia familiar sistêmica, ou seja, o aplicar, o uso da terapia familiar sistêmica em suas abordagens, vem sendo utilizada em pesquisas e análises a respeito dos casos de violências intrafamiliar, dependência química, obesidade infantil e outros temas bastante relevantes para a compreensão e intervenção de muitas famílias. Agora, o que vem a ser a constelação familiar? A constelação familiar ou sistêmica foi um método desenvolvido pelo alemão Bert Hellinger por volta de 1990 para tratar dos conflitos interpessoais originados pelo sistema familiar. Tá? É uma técnica de representação grupal que trabalha as 3 leis naturais do relacionamento humano. E quais são essas 3 leis naturais do relacionamento humano? A primeira lei, a lei da hierarquia. A segunda lei, que é a lei do pertencimento. Lembra quando nós falamos aqui na primeira aula desse módulo a respeito da importância da família, o sentimento de pertencimento, ou seja, eu pertenço a uma família, eu estou ali dentro de um contexto familiar. Então, o pertencimento faz parte de uma das 3 leis naturais da família. A primeira é a hierarquia, a segunda é o pertencimento e a terceira lei natural é o equilíbrio familiar. E o equilíbrio, ele é bastante importante para o sucesso dos elementos que compõem essa determinada família. Agora, qual o poder da terapia familiar? Será que a terapia familiar exerce algum poder? Vamos ver aqui. A doença mental pode ser explicada tanto por médicos quanto por psicanalistas. Olha aqui que sensacional isso. Para a psicanálise, os sintomas surgem decorrentes de conflitos que têm origem no passado do paciente, cujo foco, tanto para o médico quanto para o psicanalista, o tratamento sempre vai focalizar o indivíduo. Muito bem. É importante para o psicoterapeuta trabalhar dentro da reciprocidade. Agora, isso aqui é bastante importante que você entenda, querido aluno. Por quê? Porque a reciprocidade, ela é o princípio que governa o relacionamento. Afinal, é muito natural pôr a culpa nos outros. Então, a culpa, ela não está baseada em uma só pessoa. É necessário tratar o contexto da reciprocidade. Esse olhar, esse prisma propicia para o terapeuta levar as pessoas a irem além do pensar que estão sendo vítima ou vilões. Ah, eu estou sendo uma vítima disso. Ah, eu estou sendo um vilão disso. É pensar além disto. Mas existe a influência de ambas as partes. Por isso a questão, tratar a questão da reciprocidade, ou seja, ambas as partes. Né? Quando a pessoa não transfere a culpa, ela tem a visão de si mesma e do seu entorno. Agora, por exemplo, o pai precisa olhar a situação do conflito com o controle e com a ajuda da terapia familiar. Pais e filhos transformam as interações, pois o alvo da terapia é tratar problemas na sua fonte. Tá bem? O que empaca nessa questão aqui são as pessoas que
no momento em que elas encontram o que empaca esse desenvolvimento, o sucesso dessa terapia, e daí a importância do terapeuta saber como lidar com certas questões, o que empaca as pessoas aqui é a grande dificuldade de enxergar a própria participação nos problemas que as atormentam. Isso aqui é bastante importante. A tarefa do terapeuta familiar é acordá-las para que elas possam enxergar os padrões que as unem. Ou seja, o foco não é o conflito em si, o foco é a resolução, os caminhos que o terapeuta vai tomar para resolver aquelas determinadas questões que trazem conflitos. Agora, vamos compreender agora a terapia individual e a terapia familiar. É importante compreender que tanto a terapia individual quanto a terapia familiar oferecem uma abordagem de tratamento e uma maneira de compreender o comportamento humano. Tá? A terapia individual auxiliar, ela vai fazer com que o indivíduo receba ajuda para enfrentar seus medos. A terapia individual, ela faz isso. Ela auxilia o indivíduo, leva o indivíduo a enfrentar os seus medos. Porém, os terapeutas reconhecem a importância da terapia familiar na formação da personalidade do indivíduo. Olha aqui que bastante importante isso. A terapia familiar trabalha toda a família, proporcionando melhoras duradouras, solidificando o equilíbrio através das mudanças de comportamento. Agora, o que é o aconselhamento do casal? Terapia de casal, aconselhamento de casal é a mesma coisa. O aconselhamento de casal ocorreu fora dos âmbitos da psiquiatria. Pessoas com problemas conjugais tendem a procurar orientação de médicos, de padres, de pastores, de profissionais da saúde, de professores, mas um dos primeiros relatórios sobre a psicanálise de casais apresentou a teoria de que os casais têm neuroses que estão interligadas. Por isso, precisam estar juntos num tratamento de conflitos. Freud era muito criterioso em relação ao contato da pessoa que estava sendo tratada, ou seja, do paciente com alguém da família no setting terapêutico, ou seja, dentro do contexto terapêutico de um paciente. Mas, embora alguns psicanalistas tenham aderido à terapia familiar, havia essa questão meio controvérsia. Porém, tendo tido, esses psicanalistas, tendo tido a visão da necessidade de um atendimento para o casal, a comunidade psicanalítica passou a dar importância no tratamento de casais. Chegou-se a um entendimento de que, devido à natureza íntima do casamento, toda neurose de uma pessoa casada está fortemente ligada no relacionamento conjugal. Daí a importância de tratar o casal dentro da terapia familiar. Bastante importante isso aqui. Agora, quando eu falo de tratar o casal dentro da terapia familiar, eu estou dizendo do núcleo, da família, que é o marido e a esposa, dentro desse contexto aqui. A terapia para casais é a aplicação das abordagens a casais. Então, no caso, o terapeuta, ele vai buscar as abordagens que sejam propícias para tratar as demandas emocionais e conflitantes daquele determinado casal, os seus problemas, tudo aquilo que está inserido nas discussões de vários modelos aí considerados. Porém, é a terapia da família que é aplicada a um subsistema específico da família. E que subsistema específico é esse? O casal. Tá bem? Então vamos lá. O objetivo da terapia de casal é trabalhar as resoluções
de conflitos dentro de uma comunicação assertiva e reflexiva. Ou seja, o terapeuta vai levar o casal a uma reflexão dentro de todo o entorno, de todo o contexto que está causando aquela falta de alinhamento, né? Ou seja, o desalinhamento. E vai fazer o quê? Ele vai buscar um alinhamento das expectativas do casal dentro daquele contexto específico. O aconselhamento conjugal ou terapia de casal, além de consertar conflitos, olha só que importante, a terapia de casal, queridos alunos, não é só para tratar das questões de conflitos, mas é importante o casal regularmente fazer terapia. Por quê? Vou explicar aqui para você. Porque a terapia contribui para evitar que desajustes aconteçam. Ela contribui também para superar traumas, curar mágoas e promover o bem-estar do casal para que a relação seja uma relação saudável e feliz. Portanto, eu fico aqui, espero que você tenha entendido o poder que a terapia familiar tem dentro do contexto familiar, tá bem? A importância do aconselhamento de casal, você terapeuta que vai estar atuando nesta área, que já dá aconselhamentos e agora de uma forma profissional, tendo conhecimento das técnicas e das abordagens. Estude bastante, porque esse material aqui, ele é excelente e vai fazer com que você consiga alcançar grandes sucessos no seu trabalho. Eu fico por aqui e até a próxima aula.